Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre história e capoeira. Bom, eu já falei que a capoeira está intrinsecamente ligado à história do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre uma revolta que os capoeiras participaram. Sim, os capoeiras participaram de algumas revoltas ao longo da história. Inclusive, nós podemos considerar a capoeira a principal prática de rebeldia escrava no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre uma revolta que, na verdade, a capoeira atuou como uma força repressora dessa revolta. Mas não deixa de ser uma situação curiosa e interessante que aconteceu na época. Bom, nós estamos falando da Revolta dos Mercenários, que aconteceu em 1828 no Rio de Janeiro. Eu já fiz um panorama sobre a capoeira no início do século XIX. Se você não viu, veja esse vídeo aqui que eu vou falar um pouco mais. Então nós já sabemos que havia capoeira, que a capoeira estava em franco crescimento desde o período joanino, né, com a chegada de Dom João e da corte portuguesa no Brasil. Mas na década de 1820, a capoeira tem um crescimento, ela é intensificada, né? Então há cada vez mais praticantes, uma prática cada vez mais comum ao mundo dos escravos. Bom, e o que estava acontecendo nesse período, né? Então o Brasil se tornou um país independente, mas passou logo em seguida por uma crise. Afinal, ele teve que pagar, né, uma indenização a Portugal por sua independência. E ainda por cima havia uma subordinação econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Então era um momento de crise econômica e, paralelamente a isso, havia um crescimento das cidades, especialmente do Rio de Janeiro, né, que já vinha crescendo desde o período joanino, mas na década de 20 é um crescimento demográfico, um crescimento de construções, né, então você vê cada vez mais sobrados pelas ruas do Rio de Janeiro, e um crescimento no número de escravos também. E com isso houve também um aumento da violência urbana. Então, desde 1825, que já era instituído um toque de recolher na cidade do Rio de Janeiro, e quem ficasse na rua após as 22 horas era preso, e quem assobiasse também à noite era preso. E a gente já viu que o assobio é uma característica dos capoeiras, né? Então esse toque de recolher já pode estar vinculado à prática da capoeiragem nessa época. E além disso, todo escravo armado com faca ou canivete deveria ser preso, de dia ou à noite. Exatamente, a acusação era de capoeiragem, né? Porque ou seja, as maltas de capoeira já eram um perigo, já eram uma preocupação para as autoridades da época. E um escravo portando uma navalha, um canivete, uma faca, já era associado à capoeiragem. Além disso, nós vemos a presença de cada vez mais quilombos urbanos no Rio de Janeiro, né? Então locais hoje que são centrais, na época não mais afastados, começou a se formar comunidades negras, comunidades de fugitivos negros. Então, na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, havia um quilombo, no Leblon, no Catumbi e nos morros em volta ali do centro já haviam comunidades quilombolas, como por exemplo o Morro de Santa Teresa, que havia um quilombo importante ali. Então você vê que a cidade crescia, passava por uma crise econômica, então havia assim pobreza, havia assim roubos, e ao mesmo tempo aumentava o seu contingente de escravos e de forros, de negros livres, né, fugidos. Então havia um clima de tensão na cidade. Paralelamente a isso, o Brasil estava lutando a Guerra da Cisplatina desde 1825, que é a disputa pela região do Rio da Prata do Uruguai, né, que tentava se tornar independente e era apoiado pela Argentina, que tinha interesse em que o Uruguai se separasse do Brasil, né, a província da Cisplatina, então, se separasse do Brasil, e o Império Brasileiro não queria isso e se envolveu nessa guerra, então mandou o seu exército, o seu recém-formado exército, né, para o sul,
já que ele tinha acabado de se tornar independente, né? O Brasil tinha acabado de se tornar independente. Então o exército brasileiro estava no sul, lutando a guerra da Cisplatina, e o Império Brasileiro estava em crise, mas precisava de mais contingente, precisava de um exército maior para lutar essa guerra. Então qual foi a solução encontrada pelo imperador? Foi chamar exércitos estrangeiros, né, exércitos de mercenários, para compor os batalhões brasileiros. E nisso, então, foram contratados alguns mercenários alemães para vir ao Brasil, e também se criou uma política de imigração de colonos, né, incentivo de colonos, especialmente irlandeses, para virem para o Brasil, e eles iam receber uma terra, mas antes disso eles tinham que cumprir um tempo no exército, né? Então houve essa chegada maciça de estrangeiros no Rio de Janeiro, foram aquartelados, né? Então, para serem treinados, para ganhar uniformes, para formarem os batalhões, eles chegaram no Rio de Janeiro e foram aquartelados. Acontece que esses estrangeiros eles foram submetidos a condições péssimas, né? Então, poucos alimentos, soldos baixíssimos, que muitas vezes nem eram pagos, e castigos físicos, né? Que era uma coisa que eles não estavam acostumados, mas que sim, era uma prática comum no exército brasileiro. Inclusive, durante muito tempo, essa prática de castigos físicos para disciplinar soldados permaneceu no exército até o século XX e foi motivo de outras revoltas, né? Por exemplo, a revolta da Chibata. Então, um insubordinado podia levar até 100 chibatadas, né, de castigo pela sua insubordinação. Então, devido a essas péssimas condições, os estrangeiros começaram a se incomodar com a situação que estavam vivendo. E começaram a sair pelas cidades, né, bebiam muito à noite, e começaram a se envolver em brigas e provocações com os escravos, né? Então eles passavam pelas fontes, né, que nós já vimos que era um local muito frequentado pelos escravos nesse período do início do século XIX, porque não havia água encanada, então os escravos tinham que pegar água na fonte, e ali começou a ser um local de disputa, a formação de maltas, né, nós já vimos isso, e aí eles passavam nas fontes, os estrangeiros, e começavam a serem provocados e provocar os escravos, e inclusive gerando brigas, confrontos físicos. Então os escravos, não só os escravos, a população do Rio de Janeiro em geral, costumava chamar esses estrangeiros de escravos brancos, exatamente pelas péssimas condições que eles eram submetidos. Isso gerava uma série de rixas, né, e conflitos entre eles. Então, principalmente no Largo da Carioca, que era um dos principais chafarizes desse período no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e um outro chafariz na Rua dos Barbonos. Então esses dois pontos começaram a se tornar locais de conflitos frequentes entre estrangeiros e escravos. Bom, o estopim da revolta foi quando houve uma punição para um desses escravos estrangeiros com mais de 100 chibatadas por uma insubordinação a um oficial brasileiro. E essas punições eram assistidas por toda a tropa. E aí a punição foi maior, né? Foi mais de 100 chibatadas, e quando acabou a punição, chegou uma ordem de perdão para esse oficial, né? Para esse soldado que estava sendo punido. Só que ele já tinha morrido, né? Com essas mais de 100 chibatadas. Lembrando que a punição para um escravo capoeira nesse período eram 300 chibatadas, né? Então, você pode imaginar, com 100 o soldado já morreu, né? Imagine que os capoeiras passavam. Bom, então, diante desse acontecimento, houve uma rebelião dessas tropas de mercenários estrangeiros, né? Eles começaram a tomar os quartéis, matar os oficiais, e depois partiram para a cidade, né? Então começaram a tomar a cidade do Rio de Janeiro, saquear os armazéns, os bares, bebiam muito, né? Matar pessoas em plena luz do dia, né? No meio das ruas. Lembrando que as forças do Império estavam combatendo lá no sul, então não havia tropas para conter esses estrangeiros mercenários.
E aí qual foi a solução, né, imediata da população? Foi armar os seus próprios escravos, né? Então, lembrando que os escravos já tinham rixas com esses mercenários, né? Principalmente os capoeiras que ficavam nos chafarizes, né? Então, o que se seguiu foram dias de uma sangrenta batalha entre escravos, principalmente os capoeiras, embora isso poucos autores falam, né? Mas se sabia que existia essa disputa entre capoeiras e mercenários. Então, quando se armou os escravos, ficou basicamente caracterizada uma luta sangrenta entre capoeiras de um lado, protegendo a cidade do Rio de Janeiro, e as forças rebeldes de mercenários do outro. Então, a partir daí se desenvolveu uma batalha sangrenta pelas ruas, né? Os capoeiras matando mercenários, uma guerra aberta, né? E isso durou alguns dias até que finalmente chegou uma tropa brasileira que conseguiu conter a revolta, e logo depois chegou algumas tropas de países aliados, né? Então tropas inglesas, francesas também aportaram na cidade de Rio de Janeiro, então a revolta foi contida. Mas o mais engraçado de tudo isso é que esses estrangeiros, boa parte foram presos, alguns foram deportados, mas boa parte foram presos e levados para a principal prisão que havia no Rio de Janeiro, que eu já falei em outro vídeo, que era a Presiganga, que ficava ali no Arsenal da Marinha, na Ilha das Cobras. Era um navio, uma nau-prisão, né? E onde estavam muitos dos capoeiras. E os mais perigosos eram levados para trabalhar no dique, que é um dique que estava sendo construído ali na ilha, e eles estavam trabalhando o dia inteiro nesse dique. E aí, então, esses estrangeiros mercenários foram presos, levados para a Presiganga e para trabalhar nesse dique lado a lado com os capoeiras. Então esses inimigos de rua começaram a compartilhar a cela e o trabalho diário na prisão. Bom, nós podemos considerar que a partir desse episódio começa a decadência do primeiro reinado, o que vai desembocar na abdicação do Dom Pedro I em 1931. Então é isso. Você conhecia a revolta dos mercenários e a participação dos capoeiras nessa revolta? Se tiver alguma dúvida, comente aí embaixo que eu terei o prazer em responder. E lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Beleza? Salve, salve, valeu, até a próxima!